Pronto? Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do curso de preparação e o curso popular da Defensoria Pública de São Paulo. Pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo, quero dar uma boa noite especial para vocês. Um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, né? Estamos em mais uma noite, agora dessa vez em processo penal, a nossa primeira aula de processo penal. Prazer imenso estar com vocês. Quero dar boa noite, boa tarde, bom dia e principalmente, como eu gosto de dizer sempre, uma boa, ótima madrugada para os guerreiros noturnos que estão aí no corujão do processo penal, porque a gente sabe que trabalhar, enfim, não é fácil, a rotina é puxada e muitas pessoas só têm esse momento. Então, quero dar uma boa noite bem especial para vocês também. E vamos juntos hoje, o tema da nossa aula é teoria geral das provas do processo penal. Hoje nós vamos fazer uma parte bem introdutória, no sentido de ser bastante teórica, e da próxima aula nós vamos fazer uma parte mais legalista, enfim, quando nós vamos falar de provas de espécie, etc. e tal, né? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, refletir juntos sobre a prova no processo penal. Então, a primeira coisa a pensar são o conceito e a função que a prova tem no processo penal. Vamos pensar aqui comigo. O processo penal, ele é o que é o processo penal? É um instrumento, nada mais é, de retrospecção, de reconstrução aproximativa, essa palavra já é importante, uma reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Qual que é esse fato histórico? É o fato histórico do crime. Mas vejam, a reconstrução que não é real. O mito da verdade real, que a gente poderia ficar horas e horas falando aqui, ele nunca vai se concretizar na prática. Por mais perfeito que seja aquela produção de provas, aquela instrução probatória, aquele processo penal, por mais que ele siga todos os direitos e garantias individuais, seja bem feito, tenha um bom delegado, tenha uma polícia empenhada, bons advogados, ainda assim, ele nunca vai chegar na verdade que realmente aconteceu, naquilo que só as pessoas que vivenciaram naquele momento vão poder saber falar. Até porque eu sempre falava para meus alunos, quando eu dava aula de direito penal, e dou ainda, né, que por que o direito penal ele é fascinante, né? Estamos falando de processo, mas as duas coisas estão sempre interligadas. Por que é tão fascinante? Porque toda a técnica jurídica é desenvolvida, ao fim e ao cabo, na tentativa de ingressar na mente do sujeito, na mente daquele que está acusado, né? Na mente da vítima, muitas vezes, né? Porque é verdade da história, que não é verdade. E, claro, aqui entra o gancho do que é o nosso tema de hoje, que é a questão da prova, a mente do juiz, né? Todos os procedimentos, todos os conceitos e teorias que englobam o gênero teoria geral da prova tem, ao fim e ao cabo, tem o objetivo de fazer com que a reconstrução desse fato histórico seja feita da melhor maneira possível na cabeça do magistrado, que, por último, vai acabar por sendo a pessoa que vai decidir o futuro daquele que está sendo acusado. Então, quando eu penso em prova, eu tenho que em um processo penal, eu tenho que colocar todo esse raciocínio, né? Então, pensando no processo penal agora como ritual, ele está destinado ao quê? A instruir o julgador e proporcionar a esse julgador o conhecimento do juiz por meio dessa reconstrução histórica. E como que se faz isso? Através das provas. Então, as provas são os meios dos quais se fará essa reconstrução desse passado, desse crime. É através, de modo essencial, das provas que o processo pretende e vai poder criar condições para a atividade que o juiz sempre tem que fazer, que é a atividade recognitiva do juízo. É a atividade que ele vai ter de reflexão sobre aquilo que foi instruído, daquilo que foi pensado, daquilo que foi produzido em termos de processo. É importante entender, nessa seara de função da prova, além da função de criar, de reconstruir os fatos históricos, não é somente isso, né? A prova também tem uma função persuasiva, uma função de ser crença, de ser fé, de conseguir a consecução da captura psíquica do jogador, mas não só do jogador, daqueles que estão dentro de uma coletividade e que precisam, falando em termos de sociedade, então nós falando agora como sociedade, todos precisamos que o processo seja justo, né? Ainda que nós estejamos vivendo um momento que as barbáries estão muito presentes e que a gente liga a televisão e tem gente falando de penal, de processo penal, como se fosse letrado e não são, onde o populismo voga, ainda assim, para que a própria essência de um processo penal democrático, é necessário que não só aquele juízo tenha
crença, tenha fé naqueles fatos que foram reconstruídos, mas também que a sociedade os repute como possíveis, para que esse processo ele seja legítimo, não só perante aquele que foi acusado e eventualmente condenado, como também perante a sociedade, a coletividade que o acompanha. Nesse contexto que emerge a função persuasiva da prova. Então, desculpa. Então, as provas servem para fazer crer que o processo penal determina uma verdade. Elas servem para que para fazer crer. Por que fazer crer? Porque se fazer crer chama atenção. Porque, novamente, não significa que essa verdade que foi feita em termos de produção probatória seja verdade real. Porque a verdade real é um mito. É um mito. Mas, contudo, nós temos que buscar a verdade possível no processo penal. E é nesse contexto que estão as provas, nesse contexto que está a teoria geral das provas. As provas também são um modo de construção do convencimento. Aí, dentro disso, vamos pensar sobre, quando eu estou falando de provas, modo de construção do convencimento, o que eu estou falando? Basicamente, eu estou chamando a atenção para a questão da gestão dessa produção de provas. Então, a gestão da produção de prova é a espinha dorsal do processo penal. Daí, a importância de estudar muito bem e ter compreensão sistemática sobre a prova, porque ela é a espinha dorsal desse processo, que poderá ser estruturado e fundado, e assim se estruturar e fundar todo um sistema, a partir de dois princípios informadores. Né? O professor Jacinto Coutinho já dizia isso. A partir de dois princípios formadores que vão informar essa atividade probatória. Podem ser eles. O primeiro, o princípio dispositivo, que é o que funda o sistema acusatório, e nesse princípio dispositivo que funda o sistema acusatório, a gestão de provas está na mão das partes, e o juiz é o mero espectador. Esse é o princípio informador número 1. E o princípio informador número 2, que é o princípio inquisitivo, no qual, com esse princípio, a gestão da prova está nas mãos do julgador. É o juiz ator, o juiz inquisidor. Por isso se funda nele um sistema inquisitório, porque o mesmo que requeriu a prova é aquele que vai produzir a prova e aquele que depois vai julgar. As funções estão concentradas no sistema inquisitorial. Então, basicamente, quando eu penso em provas e como que funcionarão esses modos de convencimento a partir da produção de uma prova, nós temos que prova, espinha dorsal do processo penal. E sobre qual princípio está se orientando aquele processo? Sobre o princípio dispositivo do juiz inquisitor, daquele que o juiz produz, o juiz produz e julga, é o juiz que tem a concentração de todos os atos, ou o princípio, aliás, esse é o princípio inquisitivo, né? Inquisitivo, desculpa, princípio inquisitivo, aquele que o juiz, todos os poderes estão na mão do julgador. É o juiz que solicita a produção de prova, é o juiz que produz a prova, é o juiz que julga. Ou o princípio dispositivo, que funda o sistema acusatório e que neste a gestão da prova está nas mãos das partes e o juiz funciona como um mero espectador. É isso que nós temos que verificar. Quando nós pensamos em processo penal democrático, quando nós pensamos em processo penal acusatório, como a nossa Constituição aponta, nós temos que verificar, uma das primeiras coisas importantes de verificar é de que modo que foi sistematizada a produção de provas. Quanto menos poderes estiverem nas mãos do juiz, que é aquele que julga mais próximo, estaremos de uma realidade acusatória, que é o que se pretende. Quanto mais poderes estiverem concentrados no juiz, estaremos mais próximos de um sistema inquisitório. Mas à frente nós veremos que nosso código é um pouco misto das duas coisas, até pelas suas raízes históricas, né? É importante ter em mente, nesse primeiro momento já chama atenção, que o nosso Código de Processo Penal de 1940, lógico que ele já passou por diversas mini-reformas, uma coxa de retalhos, mas a sua versão original é lá de 40 e é inspirada no Código Rocco, né? Então, há uma cultura fascista muito grande por detrás dele, né? Vocês forem ler vários trechos das exposições de motivos, é que a gente não está aqui numa aula tão acadêmica, a gente está numa aula de preparação para uma prova de concurso público. Mas se vocês tiverem curiosidade um dia de lerem a exposição de motivos, inclusive no que concerne a produção de provas, vocês vão encontrar vários ranços inquisitórios, mentalidade inquisitorial.
Então, o nosso código tem resquícios, como, por exemplo, lá o artigo 156, se não me falha a memória agora, está anotado aqui, que possibilita ao juiz né, dar a ele o poder de solicitar a produção de determinadas provas. Né? Isso é claramente um resquício inquisitorial. Embora essa não seja a regra do nosso sistema, ele permite isso em dado momento. Permite, inclusive, que o juiz faça perguntas na audiência. Aqui, quem nunca assistiu aí no Fantástico, no Jornal Nacional, nessa nova onda das grandes operações que nós estamos vivendo desde 2012, 2013, sobretudo a Lava Jato, em que o juiz, seja ele qual for, não estou falando de um específico, mas realiza diversas perguntas, parece que faz mais um interrogatório do que o próprio Ministério Público, que é quem detém o poder da acusação. Toda vez que isso passa a sobressair, o modo como essas provas estão sendo produzidas, que esse convencimento está sendo produzido a partir do momento que o convencimento é produzido a partir da produção de provas, quanto mais forem notados na prática um juiz que pergunta muito, um juiz que interroga muito, um juiz que toma muitos poderes, muitas atitudes de ofício e que colocam um Ministério Público em segundo plano, mais próximo votado do princípio formativo e inquisitivo, com ranços inquisitoriais. E por que é tão ruim falar de sistema inquisitorial? Não é só porque dá consequência lógica de que se o juiz se a pessoa que pede a prova é a mesma que produz, é a mesma que julga, é uma consequência lógica que aquele julgamento ele está eivado, contaminado por impressões anteriores. Isso é lógico. Mesmo quem não estuda direito poderia compreender isso. Mas por que é tão ruim? Falando aqui mais para o nosso juridiquês, né? Porque na mentalidade inquisitorial, o que prevalece são as hipóteses sobre os fatos, e não sobre os fatos. Porque, a rigor, se está investigando pessoas e não fatos. Por isso que hipóteses prevalecem em detrimento de fatos. E por que isso é importante? Vamos ver se eu vou ser claro com vocês. Porque, a rigor, sempre que uma prova é requerida a produção de uma determinada prova, vamos supor aqui que o Ministério Público tenha requerido a quebra do sigilo bancário das contas do Everton, para poder verificar lá os milhões que ele tem movimentado e não declarado, enfim, de origem duvidosa. Né? Então, querem o extrato bancário do Everton. Veja, aquela solicitação do extrato bancário do Everton, que é sigilosa, ela vai ter que estar fundamentada, você concorda comigo? Não pode ser o Ministério Público pede porque pede. Não, porque o sigilo bancário é uma das garantias dos direitos constitucionais que nós temos, dos direitos fundamentais que nós temos. Ele vai ter que dizer, eu preciso da quebra do sigilo bancário do Everton por causa que por ter indícios de que ele está cometendo tal crime, nós precisamos averiguar, por isso outro, se de fato aconteceu algo de ilícito ou não. Veja que então tem o que aqui? Toda vez que eu vou pensar em requerer uma prova, isso é uma hipótese. O Ministério Público está requerendo o extrato das contas do Everton sobre uma hipótese de que possivelmente ele esteja fazendo movimentações ilícitas. Não significa que o Ministério Público saiba, porque se ele soubesse, ele não estaria pedindo produção de prova. É por isso que ele está pedindo. Veja que na mentalidade inquisitorial, essa hipótese, que está sempre por trás de uma produção de prova mesmo, ela prevalece sobre os fatos. Então, a rigor, é um juízo que apenas busca provas para corroborar aquilo que ele já acredita. Ele apenas procura fundamentos para aquilo que ele já acredita mesmo. E não se tem a formação desse convencimento. Esse convencimento ele já é anterior. Estou investigando pessoas e não fatos. Sempre gosto de chamar atenção para isso. No processo penal democrático, no sistema acusatório que nós pretendemos ser, não sei se somos, enfim, é uma reflexão filosófica grande. Nós investigamos fatos, não pessoas. Acho que ficamos claros com isso, então. Vamos lá. Vamos fazer agora passando já mais adentro, né? Adiantando a nossa caminhada aqui. Vamos lá. Para a distinção entre meios de provas e meios de obtenção de provas. Vamos lá. Meios de provas. O que é meio de provas? São os meios através dos quais se oferece ao juiz formas de ele adquirir conhecimento
da formação histórica do crime, e esses resultados probatórios podem ser utilizados de forma direta na decisão. Então, o que é meio de prova? A prova testemunhal, os documentos, as perícias. Então, são os meios através dos quais se podem ser oferecidos ao juiz para que possa remontar, reconstruir a história do crime, a história dos fatos. E que são meios de obtenção de provas, no segundo plano. São os instrumentos que permitem obter-se e chegar-se à prova. São instrumentos para se chegar às provas. E quantos meios de provas? São os meios das próprias provas, então a prova documental, testemunhal, pericial. Os meios de obtenção de provas são instrumentos jurídicos que permitem a chegada a essas provas. Então, servem basicamente para poder se adquirir coisas materiais, né? Traços ou declarações que sejam dotadas de força probatória. Então, os grandes exemplos, a delação premiada, a busca e apreensão, são todos meios de obtenção de prova. É elencado essa distinção, que é bem básica, mas que é importante que vocês saibam isso, de meios de prova e meios de obtenção de prova. Passamos, então, à reflexão sobre a garantia da jurisdição e o que isso tem a ver com a distinção entre os atos de investigação e os atos de provas, que é uma segunda diferenciação que nós precisamos fazer. Bom, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a principal garantia em termos de processo penal que nós temos em uma sociedade democrática e livre é a garantia da jurisdição. Ele é fundante para o processo penal, ele é muito importante para o processo penal democrático e que se quer acusatório, né? E essa garantia da jurisdição, ela engloba diversas coisas. Então, é o princípio do juízo natural que está aqui junto, é a imparcialidade do juízo, né? Só para elencar dois subprincípios que estão dentro do conceito maior de jurisdição e que são as garantias mais importantes que se tem no processo penal, né? Se eu não... a famosa saber as regras, falando de juízo natural, por exemplo, é o famoso saber as regras do jogo. É o famoso saber as regras do jogo. Por exemplo, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar, enfim. Ninguém explicou ainda por que um triplex que fica no Guarujá foi ser julgado a seu suposto crime lá na 13ª Vara de Curitiba, sobre o argumento de que teriam relação com recursos oriundos da Petrobras, e por isso, se tinha uma investigação da Petrobras, tinha que abarcar também aquela do triplex. Você está nesse exemplo, esse exemplo é um exemplo da mídia. É uma interpretação extremamente forçosa, né? Diversos professores renomadíssimos de direito penal, quando surgiu essa discussão sobre esse caso do triplex, questionaram bastante por que da competência saída da 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo que o imóvel é no Guarujá, e que se partindo do pressuposto de que todo crime que é cometido na Petrobras, a Justiça Federal tem que ser a de lá, poxa, então todos que vão acontecer no Brasil vão ter que ir para lá, e não é assim que acontece, né? Aconteceu especificamente no que interessava a Lava Jato, nos processos que a Lava Jato escolhia, e não em todos os outros, né? Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Que um dos principais pontos que eu tenho que ter quando eu inicio um processo acusatório, sobre o modelo acusatório, é saber que eu não vou ser julgado por um tribunal de seção. Porque se eu for julgado por um tribunal de seção, muito provavelmente eu já vou iniciar esse processo condenado. Porque se aquela pessoa que vai me julgar fez tanta questão de ser ela, né, ou de ser aquele tribunal especificamente, para não individualizar a julgar, algo de errado já existe, né? Há um pré-julgamento. Veja, por isso que eu falei lá no começo, que o direito penal e o processo penal, eles são incríveis, a melhor matéria que existe, viu, pessoal que está estudando aí, porque são técnicas e técnicas apuradas, né, dos nossos queridos, principalmente dos nossos amigos alemães, que são base do nosso direito penal, para tentar entrar na cabeça das pessoas e para limitar também os pensamentos, os preconceitos, os pré-julgamentos das pessoas, falando mais em processo. Quando eu falo que eu não posso ter tribunal de seção, a rigor, estou querendo prevenir e impedir o pré-julgamento.
quando eu falo de juízo imparcial, a necessidade de se ter imparcialidade de juízo e que essa parcialidade ela possa ter sua manutenção ao longo do processo é para evitar um julgamento já evado das suas pré-concepções, seus pré-conceitos, seus pré-julgamentos, daquilo que eu acho e não daquilo que necessariamente é, né? E isso é difícil, gente. Todo ser humano carrega suas cargas. Não vai colocar uma toga e vai deixar de ser uma pessoa. Isso não existe. Assim como nós que somos advogados, vocês que serão defensores, não vão lá vestir o terno e ir para um julgamento, seja de quem for, de um cliente ou um assistido, e vão deixar de ser pessoas, vão deixar de ser Everton, David, Bruno, Luiz Felipe. Não, as pessoas têm suas cargas. E eu sempre digo que, somente em termos de processo penal, direito penal, é importante demais que o jurista de verdade consiga, ao máximo, retirar suas cargas pessoais para ser o mais técnico possível. Isso com o equilíbrio de não se cair no positivismo puro, né? Não pode também ser um positivista puro, porque só o positivismo já fez coisas horríveis ao longo da história. Então, aí entra o trabalho da leitura constitucional das coisas e a importância de tudo isso que eu estou falando, né? Então, onde entrou essa questão toda essa reflexão que eu acabei de fazer, essa questão que eu vou falar da distinção de atos de prova e atos de investigação? Vamos lá. Porque, a rigor, o que está por trás dessa distinção é justamente a garantia da jurisdição e do devido processo legal, do contraditório, que no devido processo legal, no conceito de devido processo legal, engloba-se contraditório, a ampla defesa, tudo isso está interligado. Vamos aqui então fazer a distinção e depois eu vou explicar o porquê de estar interligado, tá bom? E ficará mais claro. Então, vamos lá. Atos de prova. Quais são as características principais fundantes dos atos de prova? Primeiro, eles estão dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação. Então, são dirigidos ao juiz para convencer de uma afirmação. 2. Estão a serviço do processo e integram esse processo. 3. Dirigem-se a formar a convicção do juiz para o julgamento final. É a tutela da segurança. 4. Servem a sentença. 5. Exigem a estrita observância da publicidade e da contradição, ou seja, do contraditório. Publicidade e contraditório andam juntos. Eu só posso contradizer aquilo que eu sei, certo? E sexta e última característica são praticados ante o juiz que julgará o processo. Então, isso nos atos de provas. Eles devem ter essas 6 características. Por quê? Porque aqui, como são esses atos de provas que vão fundamentar uma sentença condenatória. Então, por isso, eles devem estar dirigidos ao juiz. Por isso, eles devem observar publicidade contraditória. Porque se eles vão fundamentar uma eventual acusação, eles necessariamente têm que ter passado pelo crivo contraditório. O que não acontece em sede administrativa. E aí entram os atos de investigação e suas características que eu vou falar agora. Então, vamos lá. As características dos atos de investigação, que são diferentes das características dos atos de provas que eu acabei de falar. Então, característica primeira. Não se refere a uma afirmação, não é afirmação. Lá, enquanto o ato de prova é uma afirmação com base numa prova, então, o extrato bancário do Everton, com base nesse extrato bancário, eu faço uma afirmação de que, sei lá, 100 mil reais passaram aqui e sem a gente conseguir identificar a origem lista. Então, logo, se não conseguir identificar a origem lista, pelo menos há aqui um indício de que teve, vamos aqui investigar. Enquanto que, nos atos de investigação, se refere-se a uma hipótese. Eu disse para vocês que sempre atrás de uma prova há uma hipótese. Sempre há uma hipótese. É por isso que eu vou atrás de uma prova, porque eu tenho uma hipótese que eu quero provar, né? Só que isso, isso nos atos de prova, quando a prova volta, já não posso ter mais uma hipótese, tem que ter algo provado, né? Claro, tem que passar do campo da hipótese e ser algo mais concreto. Enquanto que nos atos de investigação, todo esse trabalho existe em sistema de hipóteses, são meras hipóteses, e por isso estão sendo investigadas, né? E a partir do momento que elas se tornam indícios de materialidade de autoria, elas vão dar início a um processo, uma denúncia que vai ser recebida, e aí, sobre o crivo do contraditório, da defesa,
da defesa técnica indispensável, é que nós vamos ter o seu andamento, seu prosseguimento. Característica número 2, os atos de investigação. Então, estão a serviço da investigação preliminar. Leia-se o inquérito ou a investigação no âmbito do Ministério Público, isto é, da fase pré-processual. Servem, característica número 3, servem para formar um juízo de probabilidade e não a convicção do juiz para o julgamento. Os atos de prova, ao contrário, quando eu falei lá em cima, eles servem para formar a convicção do juiz para o seu julgamento final. E por isso eles também servem a sentença. Enquanto que no ato de investigação, não. Eles servem para um juízo de probabilidade. Não exigem a observância, que é a número 4, não exige a observância da publicidade, da contradição e mediação. 5. Servem para a formação da opinião delicti do acusador. 6. Não estão destinados à sentença, mas para demonstrar a probabilidade do fumus comissi delicti. E 7. Servem também para fundamento de decisões interlocutórias, de imputação, de indiciamento ou da adoção de medidas cautelares, que é a busca e apreensão, prisão preventiva, esse tipo de cautelares que estão lá nominados no Código de Processo Penal. E, por último, os atos de investigações podem ser praticados pelo Ministério Público, sempre com acompanhamento judicial, né? Claro que isso aqui é uma visão clássica, a visão que você tem que colocar na prova de vocês. Quem milita na advocacia, na defensoria pública, acha que tem que ter até mais defesa em sede de inquérito do que nós temos, mas aqui o nosso sistema é desenhado da seguinte forma, né? Não se considera o que foi feito em sede de inquérito como atos de prova, mas como atos de investigação. Por isso, presunção da inocência, né, gente? Quando vem uma denúncia, ela está sempre com base, ou deve estar, pelo menos, com base de indícios. Não é definitiva. Muitos juízes esquecem disso e vão quase que no copia e cola do que o Ministério Público elencou, sem se dar o trabalho de ver se aqueles atos de provas que vêm depois comprovam aquilo. Então, assim, saindo um pouco da teoria para a prática de quem advoga, ou de vocês que serão defensores públicos, muito importante ter atenção de exigir ao máximo que quando essas hipóteses, essas probabilidades passem em ser um processo, que elas sejam assistidas de perto pelo crivo do contraditório, da ampla defesa e tudo mais que está dentro do conceito de devido processo legal e dentro do conceito da garantia da jurisdição. Tá bom? Outra coisa com relação à prova, é importante pensar que o princípio da presunção de inocência, ele está rodeando sempre a teoria geral das provas, né? Justamente porque o que eu falei, né? A ideia central que eu falei lá atrás, sempre por trás de um requerimento de produção de prova, nós temos uma hipótese. É por isso que eu estou pedindo uma prova. E eu tenho que provar aquela hipótese. Logo, ou seja, se eu tenho que provar, que eu estou dizendo no Ministério Público, porque é o acusador, e não o acusado não tem que provar nada, então eu vou ter que estar vigorando o quê? O princípio da presunção de inocência. Justamente por isso eu disse agora há pouco que, embora os magistrados esqueçam um pouquinho, denúncia não é sentença, e o que está na denúncia são meros indícios, que devem ser, então, aprofundados em termos de investigação, dentro do contexto de um processo, onde se oportunize defesa, onde se oportunize contraditório. Nesse contexto também é importante pensar nas dimensões da presunção da inocência, né? Que deve ser um dever de tratamento, ao mesmo tempo que é uma regra de julgamento, né? Então, por exemplo, quando eu falo aqui, para a gente é muito importante, na questão do dever de tratamento, na produção de prova. Quando eu falei que o Ministério Público requeriu a quebra de sigilo bancário do Everton, ele pode ter feito isso 1, 2 vezes no processo, mas ele não pode ficar, se o processo durar 4, 5 anos, a cada 2 meses pedindo uma nova quebra de sigilo com o cara do Everton. Porque uma quebra de sigilo é sempre uma medida excepcional, que deve ser muito bem fundamentada. E se vigora a presunção de inocência, vigora também o dever de tratamento, o dever de ser tratado como inocente. Se a pessoa que é inocente, que não tem nenhum problema, ela não tem que ficar toda hora quebrando o sigilo bancário, então, muito menos no curso do processo.
também é importante porque na realidade que nós vivemos hoje, do judiciário, que demora muito para poder chegar a uma decisão final, às vezes o Ministério Público quer uma quebra quase que contínua, né, todo mês. E isso, claro, que está ferindo toda essa sistemática que estou dizendo para vocês que existe por trás da produção de prova. Sistemática que não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que estabeleceu desse modo. E a nosso dever é fazer com que isso se cumpra. Passando, então, mais um pouquinho para frente, é importante entender também, só para finalizar aqui com a presunção de inocência, a outra dimensão dela, que é, vocês sabem de cor salteado, que é a regra de julgamento. Então, a questão materializada no indúbio pro réu. Então, se não consigo produzir provas suficientes que corroborem com aquela... deem pelo menos a maior certeza possível, digamos assim, de que tal pessoa cometeu tal crime, há de se ter, então, a vigorar um indúbio pro réu. Estou falando isso que é muito óbvio, vocês já sabiam até mesmo antes de entrar na faculdade, né? Falando aí, professor, você está falando uma coisa óbvia, né? Mas porque eu quero puxar o gancho da inconstitucionalidade do grupo societário, que claramente vem de um ranço inquisitorial e que é muito comum quando a gente pega, sobretudo, casos de tribunal do júri, que na decisão de pronúncia, já vi isso diversas vezes, o juiz coloca lá com todas as letras que, embora ele não tenha... O árbitro está concordando comigo. Embora ele não tenha provas suficientes, vamos usar esse termo, que ele não tenha essa certeza suficiente, essa convicção suficiente de que o acusado realmente cometeu um crime, ele vai pronunciar sim, porque, afinal de contas, é para a sociedade. Vamos levar a pessoa para o tribunal do júri e depois a gente descobre o que vai acontecer lá. Então, isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. Uma das coisas que, inclusive, mais merecem estudo de vocês, se um dia vocês forem fazer uma questão, depois de aprovados, na defensoria pública, e aí, muito bem na carreira, se Deus quiser, vocês podem vir a estudar no mestrado, doutorado, depois lá no futuro, a questão do tribunal do júri é rica demais. É rica demais. Eu acho questionável, porque ao mesmo tempo que ela é considerada uma garantia constitucional, dessa forma, que foi colocada na Constituição, ela traz alguns números prejuízos para a pessoa do acusado. Você pensa nesse exemplo fático que eu estou dando, de uma decisão que vem lá da pronúncia, que o próprio juiz está dizendo que está pronunciando porque em homenagem ao indúbio pro societário. Aí chega lá no julgamento do tribunal do júri, quem vai julgar não é o juiz. Não é um juiz que é formado em direito, que passou 5 anos estudando direito, que depois foi lá estudar para concurso público e que tem sei quantos anos de carreira, experiência nisso. Não é uma pessoa versada em direito. São seus pares, seus comuns, que nunca leram, talvez a maioria deles, uma página de um livro de direito. Não estou desmerecendo, lógico que não, até porque elas podem fazer uma outra profissão na vida que seja igualmente ou até muito mais importante do que o direito. Mas elas não têm conhecimento jurídico, elas não... Como que elas vão se deter sobre um caso de uma forma técnica? Elas não vão, é uma forma emocional. Ali é uma forma emocional. Muito mais pela questão emocional do que qualquer outra coisa que vai ser julgada naquele caso. Então, assim, uma decisão que é comum e que causa enormes consequências práticas para a vida daquele que está sendo acusado. Questões que a prova de defensoria gostaria de colocar para vocês na segunda fase, para vocês refletirem coisas desse tipo. Então, essa aula aqui talvez seja até muito importante para pensar em termos de segunda fase, na qual vocês vão estar lá, se Deus quiser. Puxando aqui um outro tema que é importante, a questão do contraditório e os momentos de prova. Então, vamos relacionar essas duas coisas. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nesse ponto da nossa matéria, vamos pensar o contraditório como método de confrontação da prova e confrontação... o método de confrontação da prova e comprovação da verdade. Essa verdade que a gente está tentando alcançar no processo. Então, aqui não se funda mais nesse ponto na matéria, sobre um juízo potestativo, sobre um conflito, mas sim sobre um conflito que está disciplinado e ritualizado entre as partes. Então, o processo. Por isso, o contraditório e momentos de prova. Pensando desse modo, o contraditório deve ser visto basicamente como o direito de participar e de manter uma contraposição em relação à acusação e de estar informado de todos os atos desenvolvidos
no item procedimental. Todos os atos que são desenvolvidos, não os que o juiz escolheu, são todos os atos. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, em processos que eu estou aguardando o julgamento, inclusive, do recurso. Com essa questão da pandemia, né, lá em março, voltando atrás no tempo, os tribunais ficaram um pouquinho perdidos com o que eles iam fazer, como que eles iam continuar os julgamentos, se você tinha a questão toda do distanciamento social. E tinha um processo meu que estava com julgamento de apelação marcado o dia 24 de março, se a memória não vai falhar agora. Estava marcado já, tinha sido intimado desse ato e tudo mais, né, para estar presente na audiência, fazer sustentação oral, tudo bonitinho. Veio a pandemia, tudo fechou, história tudo que você já sabe, e o cartório publicou que estava suspenso, né, e que seria remarcado. Enfim, tudo bem, até aí está tudo seguindo os trâmites do que é nesse nosso momento, né? Nesse momento que nós estamos passando como sociedade. Só que o que foi o problema? Depois, o tribunal regulamentou a questão dos julgamentos virtuais, que estão sendo assim até agora, remarcou o julgamento desse caso de uma forma muito rápida, e, aliás, remarcou para o mesmo dia que seria antes, só que de forma virtual. E simplesmente não intimou a defesa. Eu não sou o único advogado desse processo, né? E é todo o processo que eu tenho lá no Rio, os trabalhos que passam. E não intimou, nem a mim, nem a outro advogado, nem ninguém. Teve julgamento sem a nossa presença. E nós tínhamos pedido, inclusive, sustentação oral, a possibilidade de sustentar oral, uma coisa que eu sempre faço em todos os processos que eu atuo. Eu nunca abro mão de falar no processo. Acho que a gente deve exercer, fica a lição para vocês também, quando vocês forem seguir a vida profissional, nunca abram mão de nenhum, nem que seja a mínima migalha de direito de defesa, nunca abrem mão disso no processo penal. Se você tiver a oportunidade de falar 1 minuto, use aquele 1 minuto e fale. Ainda que você não consiga o seu objetivo final, você fez o seu trabalho da melhor forma possível. Eu tenho isso na minha consciência sempre. E esse não foi intimado, foi julgamento, foi descobrir depois já. Assim, depois de 1 mês e pouco, foi lá um andamento. Já tinha até acordo publicado. Caso flagrante de nulidade. Eu tinha que ter sido intimado novamente, afinal de contas. Tinha tido um despacho suspendendo, e depois remarcou para o mesmo dia, mas mesmo assim teria que ser avisado, intimado. Enfim, é um caso de nulidade clássica, que o tribunal não reconheceu e que eu tive que estou aguardando o julgamento ainda de um RESP junto ao STJ. Nesse caso, evidente que teve a violação do contraditório e da ampla defesa. Né? A defesa tinha que ter se intimado para poder estar naquele momento ainda que virtual, e não foi, e passou despercebido. Enfim, ainda que não mudasse nada o julgamento, a gente sabe como é a realidade, a necessidade de estar lá, o direito de estar lá. Né? E dentro desse contexto, dessa lógica, é que nós vamos falar aqui quando o contraditório deve ser observado nos momentos de prova, nos momentos de produção de prova. Então, vamos lá. No primeiro momento, da postulação. Então, da denúncia ou da resposta escrita. O contraditório aqui, ele está na possibilidade de também postular prova. Em igualdade de oportunidades e condições. Então, quando tem a postulação, quando falando de postulação, seja ela na denúncia que o MP fez, logo que vem a resposta, tem que ser oportunizado, o juiz tem que oportunizar as mesmas condições de produção de prova que ele oportunizou a acusação, ele tem que oportunizar a defesa. Assim como a acusação formula hipóteses e, em cima dessas hipóteses, vai atrás de provas que comprovem essa sua hipótese, a defesa também tem o direito de formular suas hipóteses, ou melhor, as suas teses defensivas, vamos usar a palavra hipótese, e também ir atrás dessas provas. E se o juiz possibilita para um, ele também precisa possibilitar para o outro. Né? Também dentro da lógica de igualdade de armas. Segundo momento em que o resultado deve ser observado no que concerne as provas, a admissão pelo juiz. Né? Isso significa a possibilidade, né, o contraditório e a defesa se concretizam na possibilidade de impugnar a decisão que admitiu a prova. Então, foi pego, aí vamos pensar aí, em algum caso,
caso dos protestos de 2013, caso famoso Rafael Braga, em um dos processos que ele foi condenado até, inclusive, ele estava portando uma garrafa de pinho-sol. Não sei se vocês já escutaram essa história, mas pelo menos lá no Rio ficou bastante famosa. Escutaram? Não? Tá? Basicamente, no meio dos protestos, aquela coisa de 2013, ele estava com uma garrafa de pinho-sol e a polícia o prendeu como se fosse um artefato explosivo. Foi feita uma perícia do ato na prisão e depois que essa perícia em sede de delegacia atestou o potencial explosivo de uma garrafa de pinho-sol. E depois essa prova sumiu, né? Desapareceu. Nunca mais apareceu a garrafa, nunca mais pôde fazer uma nova perícia, e ele foi condenado em cima dessa prova, como sendo a principal, o elemento fundante da sentença condenatória. Então, aqui, quando o juiz admitiu essa prova, que foi a perícia feita em sede policial, e depois desapareceu, nunca mais a gente viu a garrafa, aqui tem que ser oportunizado o contraditório no sentido de impugnar essa admissão. A defesa tem que ter a oportunidade de dizer que não, pera, você sumiu, você não pode fazer uma contraprova, então não pode admitir isso para poder fazer o processo, a instrução e eventual condenação. Né? Isso me parece tão lógico, mas os tribunais muitas vezes não fazem. Mas aqui estou ensinando para vocês como deve ser, tá bom? Terceiro momento, da instrução, né? Da produção de provas da instrução. O contraditório aqui vai se manifestar na possibilidade de as partes participarem e assistirem à produção de prova. Então, vamos dar um exemplo de uma reconstituição. Não acontece todos os dias, mas quando vai ter um crime que vai ter uma reconstituição, a defesa tem que ter o direito de estar presente, de questionar, né, de estar lá e de, in loco, fazer as suas contestações. Então, vamos supor aí casos famosos que ficaram de homicídio recentemente na mídia. Lá estava o advogado da defesa da pessoa acusada para poder verificar que estavam seguindo todos os ritos e que não se estava tentando, principalmente, montar uma hipótese plausível, né? O que as pessoas falam de criar uma prova, enfim, porque tudo está gerando em hipóteses. Essa é a questão toda. São hipóteses. E as provas saem para provar essas hipóteses. Então, a defesa ter a oportunidade de estar presente faz com que esse pêndulo não vá só para um lado, mas para os dois. E por isso, indispensável. Quarto momento. O momento da valoração. Então, na sentença. O contraditório, ele manifesta como? Como que ele vai se manifestar? Através da possibilidade de controle da racionalidade da decisão, que vai ser externada como? Como que se externa essa racionalidade da decisão? Através da fundamentação. Né? Esse livre convencimento motivado, livre convencimento do juízo, e que depois se agregou mais uma palavrinha, que é o motivado, livre convencimento motivado, eu vou até falar mais para frente, já é tão livre assim. Né? Por isso que motivado. Por isso que depois se agregou a palavra motivado. Porque deve se mostrar o porquê. Quer falar, Everton? Pode falar. Professor, ao que se vê, toda essa participação na elaboração da prova, ela está ligada diretamente ao contraditório substancial, né? Porque no contraditório formal, lá, assim, informação e reação, a gente não vê nenhuma participação da defesa nesse sentido, né? Perfeito, Everton. Você foi cirúrgico. Como sempre o registre-se. É exatamente isso. Rompimento com aquela visão tradicional de contraditório somente como dever de informação, que também é importante, porque, como eu disse, só se pode defender daquilo que se sabe, né? Também é importante, mas não é só isso. Tem que ter a possibilidade substancial, por esse contraditório substancial, de influenciar diretamente naquela decisão. E aí que eu estou dizendo para vocês que não é só na decisão final da sentença, e sim ao quarto momento que ele pode influenciar e deve influenciar, ter essa oportunidade. Mas tem 3 momentos anteriores também, que é da postulação ainda, depois da admissão pelo juiz, da produção. E eu digo mais, isso aqui é um entendimento tradicional, majoritário, consubstanciado em doutrina, jurisprudência, enfim. Mas eu acho que eu vou longe, eu vou mais ainda. Eu acho que deveria se possibilitar, inclusive, em sede de inquérito, né? Para mim, acho super questionável a dispensa de defesa técnica no inquérito. Acho que deveria se ter, né? Sobretudo pelas coisas que a gente vê rotineiramente acontecendo. Dá o exemplo do reconhecimento de pessoas, reconhecimento, né, que acontece nas delegacias.
Há inúmeros estudos de muita qualidade aqui no Brasil que demonstram suas falhas, mas não só aqui no Brasil, tem estudos assim nos Estados Unidos, em outros países da Europa, mas tem estudo nesse sentido, dizendo que tem uma grande possibilidade de falha, é um instrumento muito falho. E isso muitas vezes acontece sem presença de advogado, né? Aliás, vou dizer para vocês que na maioria das vezes, quase que 90% das vezes, é errado. E muitas vezes esse acusado nem sabe que ele poderia não fazer, né? Simplesmente não fazer. Eu vou falar daqui a pouco do direito de autodefesa, né? O próximo ponto, inclusive, do nemo tenuto se detegere. Ou vocábulo maravilhoso. Inclusive, ele poderia dizer que ele não quer participar do reconhecimento, mas na prática você não vai ver alguém falando isso. Até porque, sinceramente, eu nunca vi isso sendo informado em uma delegacia, né? E eu acho que dificilmente vai ser. Então, há uma questão muito grande de mentalidade, sabe? De mentalidade. Vejam vocês que eu não estou fazendo nem momento, nem como estou falando de penal ou de processo penal, estou fazendo um discurso de impunidade, de despunir ninguém, enfim. Não faço esse discurso porque, sinceramente, eu não acredito nele. Não sou um abolicionista. Respeito quem está nesse caminho mais liberal do que eu, mas eu não estou nesse caminho. Eu acho que tem que ter. O direito penal tem uma função, mas ele não é o que vai resolver todos os problemas, está longe disso. E deve existir dentro de regras muito mais garantidas possível, né? Dentro dos limites constitucionais possíveis, para que se evite injustiças, né? Como acontece em muitos no nosso país, né? Essa questão do reconhecimento é um dos nossos grandes problemas aí, né? E tem até uma questão racial também por trás disso, em que quase sempre a figura da pessoa negra vai ser confundida ali pelo racismo estrutural que nos assola todos nós. Então, isso foi cirúrgico. Essa questão dos momentos em que o contraditório pode se manifestar ao longo do rito de produção de prova é justamente para materializar esse contraditório substancial e a gente não ficar só naquela visão bem tradicional do dever de informação, né? Só a informação não basta. É preciso poder também atuar no convencimento do juiz. Do juízo, tá bom? Então, vamos lá. Provas e direitos de defesa. Então, nosso vocábulo em latim, o nemo tenuto se detegere. Saiu. Sabia que ia sair. Então, em matéria probatória, além do contraditório que a gente já falou bastante agora, deve haver a estrita observância do direito de defesa. Então, a defesa técnica, né, esse direito à defesa técnica, com a presença de um defensor, seja ele público ou de um advogado, em todos os atos do processo, aqui fiz esse processo, porque é o que se entende atualmente, embora eu acho que deva ter desde do inquérito, mas enfim, aqui em processo é a regra, principalmente no que concerne matéria probatória, porque ao fim e ao cabo é de lá que vai sair a fundamentação para a convicção do juízo, seja numa absolvição ou numa condenação. Mais uma vez, aqui esse direito de defesa não se materializa somente pela comunicação dos atos, né? Tem também que se ter a garantia da presença efetiva desse defensor nos atos que integram a instrução. Sendo, então, o que eu quero dizer com isso? Que é ilegal as práticas que acontecem, infelizmente, inquisitoriais ainda, de juízes que acabam colhendo provas sem presença de réu, sem presença de defensor, ou pior, que juntam provas de ofício. Isso aconteceu na Lava Jato, isso aconteceu próximo de eleição, inclusive, juntar provas de ofício não é função dos juízes. Se aquele que vai julgar está juntando uma prova, ele já está achando que aquela prova é importante, né? Senão não estaria juntando. Então, cadê a imparcialidade do juízo? Foi para o espaço, né? Outra coisa que é importante entender, a defesa técnica, ela é uma exigência também da sociedade, ela não é uma exigência só do acusado. Por que também é da sociedade? Porque, a rigor, o imputado, né, aquele que está sendo imputado a prática criminosa, ele pode, a seu critério, defender-se pouco ou defender-se muito. A gente tem que ter em mente que um processo penal ele tem toda uma carga muito intimidatória. O próprio órgão jurisdicional é algo intimidatório. Na maioria dos casos, aquela pessoa já está presa preventivamente, né? Ela já está no contexto de carceramento,
eu estou falando na maioria dos casos, porque a maioria dos casos em que a prisão preventiva que tem no Brasil, né, aliás, nosso maior índice de prisão dentro do nosso mundo do encarceramento é por tráfico. E esse é um crime que quase que 90% fica preso preventivamente pelo risco que os juízes falam da ordem pública, da intervenção deletiva e tudo mais que vocês já sabem. Então, você tem que levar em consideração isso. Aquele sujeito que vai se apresentar aos atos processuais, aos atos de produção de prova, é um sujeito que está super intimidado pelo próprio sistema de justiça criminal. Então, se não tiver uma defesa técnica, e muitas vezes, aquela pessoa não vai ser capaz de se autodefender. E, por isso, há indispensável necessidade que se tenha defensor, seja ele público ou seja ele um advogado. E o NEMO, TNTU, CTTG, especialmente falando, está ligado com a defesa pessoal, com esse direito de defesa pessoal, de autodefesa. É a possibilidade do sujeito que está sendo acusado resistir de forma pessoal à pretensão acusatória. Seja essa resistência através de atuações positivas, afirmando questões, afirmando sua tese de defesa, afirmando seus fatos, ou até mesmo negativas, se negando a participar de determinado ato. Que foi o que eu falei anteriormente. A rigor, o sujeito passivo ele pode se recusar, inclusive, a participar do reconhecimento, por exemplo, que, principalmente em casos de crimes patrimoniais, como furto e roubo, costuma ser se não a prova principal, uma das provas principais. O acusado tem direito a se recusar a participar desse momento. Até porque nós sabemos que tem todos os seus problemas, né? Tem todas as suas falhas. Ele pode se recusar. Ele pode se recusar a participar de acariações. Ele pode se recusar a participar de perícias, né? Ele tem esse direito de autodefesa, de não se autoincriminar. Todos nós temos. Inclusive, o direito de não dizer a verdade, né? Aqui no Brasil, nós não temos a figura do perjúrio da forma que a gente vê nos filmes e séries americanas. Não. A gente pode se defender, inclusive, não dizendo a verdade. No sistema acusatório, o dever de provar é do Estado. É do Estado. Nós não podemos cair na tentação de transferir, por conta de tudo que a gente vive na realidade social, que não é fácil, todos os nossos problemas de violência urbana, nossos problemas de falta de direitos básicos, como educação, saúde, enfim, falta de políticas públicas, nós não podemos, por conta de toda essa conjuntura que faz com que você tenha uma criminalidade mais alta ou mais baixa, transferir ao particular o ônus de produzir prova contra ele mesmo. Não. É uma incumbência do Estado. E se o Estado não consegue fazer, então está falhando mais uma vez. Ele falhou quando ele não deu políticas públicas, ele falhou quando ele não evitou o crime, então na polícia ostensiva, por exemplo, na segurança ostensiva, e ele falou que está falhando de novo por não conseguir produzir a prova. Então, se ele só falhou, não é dele o direito de condenar essa pessoa e transferir essa responsabilidade para essa pessoa. Por isso, críticas duras devemos sempre fazer à Lei 12.654 de 2012, que permite a extração compulsória de DNA do investigado, né? Então, querendo ou não, você está fazendo aqui uma produção de prova forçada. A rigor, isso não é constitucional. Né? Porque estaria o direito de dizer que não quer permitir a extração de DNA estaria englobado pelo princípio do nemo tenuto se tetegere, que nada mais é do que o direito de não produzir provas contra a si mesmo. Tá bem? Vamos que vamos, pessoal. 1 hora já de teoria das provas. Então, vamos lá. Vamos pensar agora nos sistemas de valoração dessas provas. O sistema legal, que era o sistema de raiz inquisitorial, e o sistema que vive aqui no Brasil, que é da íntima convicção, da convicção do juízo, né? Que eu digo, não é um livre convencimento, é um livre convencimento motivado, né? Nós conseguimos andar e chegar nesse meio termo das coisas. Então, no sistema legal de valoração de provas, que era o inquisitorial, lá atrás, a própria lei previa, a partir de uma ideia de experiência acumulada, um sistema de hierarquia das provas. Então, o famoso sistema tarifário de provas. Então, por exemplo, a confissão era considerada uma prova absoluta, né? Uma só testemunha poderia ter valor absoluto sobre as outras. Desculpa.
a confissão era absoluta. Então, por exemplo, se tivesse uma testemunha que dissesse que o Everton não tinha praticado tal ato, não tinha praticado aquele furto específico, mas se o Everton confessasse, valeria a confissão do Everton como prova absoluta no sistema tarifário, no sistema de hierarquia. O sistema que tem uma lógica inquisitorial, por quê? Na medida que, quando você tabela essas provas, o que você está fazendo na prática é cerceando a capacidade do jogador fazer uma análise desse caso, né? É tanto medo de que esse juiz fale e deixe alguém que cometeu um crime solto, abre aspas, que faz com que acaba fazendo com que esse sistema fale como um todo. Que ao mesmo tempo que ele pode falhar com essa pessoa que cometeu um crime e acaba não sendo condenada, ele vai falhar também com o inocente, que muitas vezes não cometeu nenhum crime, mas que vai ser condenado, sobretudo porque tem uma prova lá que vale mais e o juiz está vinculado à prova, ainda que ele, por outras provas, por outras coisas que foram produzidas ao longo do processo, acredite na inocência daquele acusado, não poderia dar uma sentença absolutória. Lógico que isso é um sistema que não é o nosso, né? O nosso sistema, ele é informado pelo princípio da íntima convicção, né? Então, o juiz não precisa fundamentar suas decisões com base numa tabela hierárquica das provas, né? E muito menos ter que estabelecer critérios para avaliação dessas provas, né? É um rompimento, claro, com os limites estabelecidos pelo sistema tarifário, né? Só que qual é o problema? Quando você fala que vai se orientar sempre nesse princípio da íntima convicção também pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E aí você cai no outro extremo. Se no outro juiz estava preso e não podia absolver, mesmo se tivesse elementos para tanto, aqui também ele vai poder condenar, mesmo sem ter elementos para tanto, simplesmente porque a sua íntima convicção disse isso. Então, não. Aí teve que se encontrar um meio termo. Qual é o meio termo, então? O livre convencimento motivado, ou seja, a persuasão racional, né? Prova como persuasão, lembra lá no começo que eu falei, essa persuasão racional das provas, que garantem a fundamentação das decisões judiciais. Isso está previsto, inclusive, no artigo 155 do CPP, e também como regra geral da Constituição, da fundamentação das decisões, artigo 93, inciso 9, também está lá. Lá na Constituição está a regra geral de fundamentações das decisões, né, de todas as decisões, e aqui no CPP de modo mais direcionado para o processo penal. Então, esse livre convencimento de livre, ele não é tão livre assim, porque tem que ser motivado, tem que ser fundamental. Isso tem que ser muito claro, fundamentando na sentença, o porquê da condenação pelo crime A, B, C, D, quais são as provas que embasam. Não basta só dizer o porquê da cabeça dele, tem que dizer: estou condenando o David por crime de lavagem de dinheiro por conta desse extrato bancário, mas essa movimentação da CVM, enfim, com base em tudo isso. Enfim, tem que estar fundamentado, tem que estar motivado. Não pode simplesmente condenar porque condena, né? Condenar por atos indeterminados não funciona, pessoal. Vamos então, seguindo aqui para um outro princípio da identidade física do juiz. O artigo 399, parágrafo 2º do CPP, consagra esse princípio da identidade física do juiz, de modo que o juiz que presidiu a instrução de provas, a fase da instrução, deverá também ser o juiz que vai proferir a sentença. Para tanto, para dar uma real efetividade para esse artigo, é que a reforma dos procedimentos inseriu lá no artigo 400, também do Código de Processo Penal, o fato da aglutinação dos atos, né? De modo que em uma única audiência se poderia fazer a produção de provas, seguir os debates e ter também a sentença. A gente sabe que, na prática, acaba que isso não acontece na mesma audiência, sobretudo nos casos mais complexos, né? No juizado pode até acontecer, mas na realidade, mesmo assim, da maioria dos processos, acaba não acontecendo. Mas só que tem ainda assim um sentido programático dessa norma, que é de fazer com que o lapso temporal da produção de provas e da sentença não seja muito grande, seja o menor possível, e assim você possa possibilitar aquele juiz que antes julgue, que antes, a partir da instrução, seja o juiz a julgar também o processo. Esse sistema que nós temos aqui no Brasil, ele tem vantagens e desvantagens também. Ele pode e deve receber as suas críticas, né? As vantagens, em tese, né?
esse juiz que presidiu a coleta de prova, ele teve contato direto com as testemunhas, peritos, vítimas e também com o imputado. Então, ele teria, em tese, uma visão mais ampla do caso, né? E submetendo esse processo de julgamento uma visão mais ampla. Sobretudo em processos que são muito grandes, né? Que são complexos, que tem essa vantagem faz mais sentido quando estou falando desses casos mais complexos, que tem muitos réus. Eu estou advogando no caso agora, que são 13 réus, se a memória não falha agora. Então, pensem vocês como que é. Tá? Pra vocês terem noção, tá na fase de resposta à acusação. Eu apresentei a resposta à acusação no último sábado no processo. E o processo já está na página 4.380. Que está na fase de resposta à acusação. Então, vocês imaginam o quanto que, até o final dessa história, onde que vai chegar. Apareceu a Brena. Seja bem-vindo, Brena. Vamos lá, então. Então, em tese, uma vantagem seria essa. Então, nesse caso, por exemplo, que eu falei, num caso gigantesco, que tem inúmeras páginas e que vai terminar lá para 10, 15... 10 não, mas é uns 15 mil páginas, por aí, quando chegar a sentença final, faz até um pouco de sentido. Só que tem desvantagens também, né? E o juiz pode estar contaminado, né, pelas suas próprias convicções pré-estabelecidas, porque daí ele já participou de toda a instrução, ele já até requeriu algumas provas, como nossa lei acaba permitindo, né? Já teve ali ao lado o tempo todo, até mesmo na fase preliminar, das medidas antes ainda do processo, na fase de inquérito, quando ele foi deferir as cautelares, por exemplo. Então, já tá, essa imparcialidade do juízo ela já foi bastante comprometida, né? Isso é uma desvantagem grande. Daí é colocar na balança o que é melhor. Aí eu vou achar que melhor é eu ter um juiz imparcial, né? Do que esse juiz parcial que vale o processo, né? E claro que isso talvez seja um pouco mitigado agora com a questão do juiz de garantias, né? Que foi colocado na legislação, agora com a reforma feita pela Lei 13.964, o nosso pacote, vocês sabem o que é, não vou falar mais esse nome aqui, prevendo essa figura do juiz de garantias que participaria dessa fase pré-processual, em termos cautelares, né, e não sendo o mesmo juiz a depois presidir o processo. Talvez isso traga um ganho para essa questão aqui e acabe por efetivar qual era a ratio essente de quando foi colocado isso aqui na lei, da identidade física do juiz, que era justamente que esse juiz tivesse o maior conhecimento sobre o caso, mas não era a intenção que esse maior conhecimento ferisse a questão da imparcialidade. Eu quero pelo menos acreditar que não era essa a intenção, né? E aí talvez agora com esse novo desenho aí que vai se alongar, se tudo correr como está correndo lá nos próximos meses, anos, isso talvez mereça uma releitura e talvez fique mais positivo, com mais vantagens do que desvantagens, né? Vamos esperar para nós vermos até onde vamos chegar, né? Então, estamos chegando aqui mais para a parte final já. Vamos falar sobre os limites à atividade probatória. O artigo 155, lá no seu parágrafo único do CPP, expressa a existência de limites extrapenais na prova, né? Na medida em que ele remete lá à lei civil e exige que observe as restrições que lá fazem em relação à prova. Então, quando precisa de uma prova de um processo civil para subsidiar processo penal. Deixa eu abrir aqui para eu poder ler. Você precisa saber se a pessoa é casada, por exemplo, né? Porque que fala? Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil, e também que os limites da lei civil, quando esse caso envolver legislação civil. Outra coisa, né? A questão das provas nominadas e das inominadas. Pergunta-se, o rol de provas do CPP, então, ele seria um rol taxativo? Em regra, sim, é considerado um rol taxativo. No entanto, alguns professores mais garantistas, como o professor Auri, defende que seria possível admitir outros meios de provas, desde que respeitados os limites constitucionais e processuais da prova, sob pena daí de ilicitude ou ilegitimidade dessa prova.
Então, assim, talvez ser tão fechado dizer que é taxativo possa, inclusive, trazer prejuízos, eventualmente, ao réu, que vai deixar de produzir determinada prova porque aquela prova não está escrita na lei, né? Então, por isso que se faz essa ideia de mitigação dessa taxatividade, admitindo que se possa ter outros meios, desde que sempre sejam respeitados os limites constitucionais, tá bom, galera? Vamos falar um pouquinho de provas emprestadas, prova emprestada e a transferência de provas no processo penal, alguns limites que tem quanto a isso. Então, vamos lá. Por prova emprestada, entende aquela que é obtida a partir de outra, originalmente produzida em processo diverso. Há que se distinguir aqui as provas testemunhais e técnicas da mera prova documental. Então, tem que fazer essa diferenciação primeiro para a gente poder falar das provas emprestadas propriamente dito. Vamos lá. Prova documental. No caso concreto, vamos pensar que a parte se limite a fazer cópia de documentos juntados nesse processo diverso, nesse outro processo, no qual não é o que nós estamos agora atuando, né? Num processo secundário, no anterior, ou concomitante, mas num outro processo. Ele apenas faz cópia de um documento que foi juntado nesse processo e traz para esse processo aqui, né, para o atual processo, não tem muito problema quanto a isso, né? Afinal de contas, esses documentos que estão nesse outro processo, eles são públicos. Ainda que sejam públicos ou particulares, se eles não estão levados pelo segredo de justiça, se não há segredo de justiça sobre eles, não tem problema nenhum de eu trazer esse documento daqui, que está no processo X, para o processo Y. Tá? O que não pode? Vamos pensar que tenha sido feito naquele processo X uma autorização judicial para a quebra do sigilo bancário. De novo, agora vamos quebrar o sigilo bancário da Brena, que ela é rica. Não posso pegar aquela quebra de sigilo bancário que foi tá rindo lá, que foi feito, isso foi tática para fazer as pessoas ligarem a câmera, tá? Meus alunos maravilhosos aqui que não ligam a câmera. Eu não tinha falado isso hoje ainda, vocês acharam que eu não ia falar, né? Mas eu não esqueci, guardei no coração. Eu não estou adequada para aparecer nessa belíssima aula hoje. Imagina. Adequado não estou eu com essa olheira aqui, ó, parece que não dorme faz 3 dias, não faz mesmo. E faz mesmo, né? Quer dizer, eu tô trocando as palavras já. Enfim, seguimos aqui. Vamos supor que tenha sido quebrado o sigilo bancário da Brena no processo X. Eu não posso simplesmente chegar no processo X, que foi quebrado esse sigilo, pegar aquele sigilo que foi quebrado lá, trazer para esse aqui, para produzir prova desse processo atual. Ainda que o cartório tenha comido bola, entre aspas, lá que isso devia estar protegido pelo segredo, né? Pelo menos, não precisa estar o processo inteiro protegido por segredo de justiça, mas pelo menos essa prova, né, esse sigilo bancário, existe a função, quando nós vamos lá protocolar, colocar esse sigilo, né? Tem mensagem. E se tem mensagem para o advogado, tem também para o cartorário. Eu juro para vocês que tem. Mas não pode ir lá, pegar e trazer. Só pegar e trazer. Por que não pode? Porque a autorização judicial que teve para a quebra desse sigilo foi lá naquele processo. Então, limita-se aquele processo. E não transforma em público. Afinal de contas, quando o juiz decretou a quebra de sigilo, vamos lá, contraditório. A defesa pode impugnar essa decisão. Ela pode dizer, não, quebra não, porque não preciso, já tenho aqui outras coisas, já juntei de bom grado os extratos, por exemplo, não está fundamentada a sua decisão, senhor juiz. Não vamos quebrar, não. E pode recorrer, pode ir para tribunal, enfim. Se eu só vou lá e pego do outro processo e trago para cá, eu bordei tudo isso. Né? Não foi oportunizado o quê? O contraditório. Eu apenas estou passando por cima, tentando ser mais rápido e não passando pelos trâmites que deve ter um processo. Vamos lá. Prova testemunhal técnica. Aqui, a doutrina mais garantista, e aqui vocês devem seguir para a prova da defensoria, entende que essa limitação de empréstimo é insuperável. Não teria como trazer prova testemunhal ou técnica de um outro processo para esse processo aqui. Por quê? Qual é o raciocínio? Se existisse mesmo um interesse probatório de ambos os processos, se esse interesse fosse realmente igual em ambos os processos, o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido reunido para julgamento simultâneo, por força da conexão probatória, que já está prevista no Código de Processo Penal, no artigo 76, inciso 3º. Era só ter feito o julgamento simultâneo, com as regras estabelecidas lá no artigo 76. Vou ver se eu abro para eu poder ler,
que hoje eu quase não estou lendo lei para vocês, né? Depois não ficar triste comigo. Vamos lá. É o que eu botei aqui no buscador, artigo 76, e ele me mandou por 600 e alguma coisa. Vamos lá. Então, artigo 76 do processo penal, inciso terceiro. A competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração de qualquer uma de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Muito claro que é a questão da conexão probatória. Então, se realmente essa prova era tão dispensável nos dois processos, que tivesse feito a conexão deles e ser julgados simultâneos. Não só ir lá pegar uma prova testemunhal, ir lá pegar uma prova técnica, pericial, por exemplo, e trazer para esse outro processo aqui, burlando o contraditório, a ampla defesa, a oportunidade de se questioná-la, né? De questionar essa sua produção. Acho que ficou claro. Então, assim, instante, assim, em linhas gerais, da prova emprestada no processo penal, dos seus limites, eu tenho que fazer essa distinção primeiro de prova documental, verificar se é uma prova documental, ou se é uma prova testemunhal ou técnica. Se for documental, eu tenho que avaliar se é um documento que já está público no processo, que seja um documento que foi o particular que colocou no processo, mas se esse documento está público no processo, que é o que importa, eu não estou falando documento público, estou falando documento que está público no processo. Eu posso pegá-lo, não tem problema nenhum disso, mas se essa prova documental for, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, eu já não posso, porque aí aquela quebra de sigilo valeu para aquele processo e não para esse, não passou pelo contraditório nesse, então eu não posso. Então, esse é o primeiro ponto, para poder se emprestar uma prova de processo para o outro. Segundo ponto, no que tange a prova testemunhal técnica. Doutrina mais garantista, e é o que vocês devem seguir, diz que elas não devem ser emprestadas, né? Essa limitação seria insuperável pelo fato de que a lei já disse aqui que se as provas fossem tão importantes para os dois processos, haveria de ter a conexão e o contraditório ser exercido, a defesa ser exercida no nome de um processo só, e não simplesmente pular essa etapa trazendo de processo X para o processo Y, bom? Então, isso foi só para fixar na cabeça de vocês. E vamos lá para o nosso último ponto de hoje, bem rapidamente, e depois a gente já vai caminhar para nossas perguntas, debate, parte que eu gosto bastante, e depois parte final, né? Então, vamos lá. A questão do encontro fortuito de provas e o princípio da serendipidade. Hoje está ótimo. É nemo se tu tegere, princípio da serendipidade. Hoje está o dia para acabar com o professor. Aqui que é o problema, né? Novamente, estou falando de prova emprestada. Só que aqui de uma forma diferente. Né? Enquanto lá eu fui um processo X pegar uma prova, aqui eu estou indo buscar uma interceptação telefônica do Bruno com outra pessoa aqui, com Elcio, então online, como sempre, firme e forte. Eu fui buscar lá a prova de que os dois, juntamente com a Bruna, se associaram para o cometimento do crime de tráfico. Né? Fui lá buscar isso. Então, por isso eu quis fazer uma interceptação telefônica. Aí, quando eu chego lá, descubro que tem mais coisas. Não era só tráfico de drogas que eles estavam conversando por telefone. Tinha tráfico de armas também. Que agora, inclusive, crime de hediondo, como eu falei para vocês na última aula. Eu estava atrás da prova do quê? Do tráfico. Mas lá eu encontrei uma prova de tráfico de armas. Aqui surge uma questão. O que eu posso fazer? Né? O STJ e o STF entenderam que essa prova ela é admissível. Né? Eu posso pegar essa prova desse próximo crime que foi encontrado ali e trazer aqui para minha persecução penal. Só que isso tem limites. Vamos lá. O que se entende de forma majoritária é que essa prova que foi obtida por desvio causal, fortuita, esse encontro fortuito de provas, ela deve servir como notícia-crime para sustentar a instauração de um inquérito policial. Sendo esse inquérito, depois do futuro, uma possibilidade de uma nova denúncia. Né? Então, assim, ela não... O que eu quero dizer com isso? Essa prova que foi encontrada por caso fortuito, pelo desvio causal, ela não pode ser considerada como prova em si. Esse é o ponto. Ela não vai ser considerada como prova em si. Ela vai ser considerada como fonte de novas provas.
E por isso ser tratado como notícia-crime. Que daí eu vou instalar um inquérito policial, vou fazer a investigação no âmbito da polícia, do Ministério Público, vou trazer mais elementos de indícios, de autoria, de materialidade, e aí eu vou fomentar uma nova denúncia e denunciar o Bruno, o Elcio e a Bruna, né? Acho que é isso mesmo, no meu caso aqui, pelo crime de tráfico de armas. Então, pessoal, por hoje era só tudo isso que eu tinha para conversar com vocês. A gente acabou sendo bastante rápido, em 1h20 falamos sobre tudo. Desculpem se eu estava um pouquinho acelerado hoje, não foi intenção de ser rápido, assim, mas porque eu vi que vocês estavam concentrados, eu fiquei aqui tentando não perder a atenção de vocês, e por isso eu não fiquei fazendo historinhas, como eu faço sempre, enfim. Eu vi que vocês estavam concentrados nas pessoas que abriram as câmeras para mim, sabe? E quis focar mais em fazer uma boa digressão. Existe alguma dúvida por parte de vocês, dessa parte de teoria geral, bem geralzona que nós conversamos hoje? Olha, como eu já tirei a dúvida já no meio da explicação, não restaram dúvidas. Imagina, sempre cirúrgico. Mais alguém? Elcio também não mandou nada. Hoje está todo mundo entendendo tudo. Que bom, né? Então é isso, pessoal. Por hoje vai ser isso, né? A gente fez essa introdução bem geralzona. Falamos de tudo que é mais importante de teoria geral de provas. Faltou só a questão da prova em lista e lista por derivação. Só que vou deixar para falar isso na próxima aula, porque isso é uma parte mais legal. E eu tinha prometido para vocês que eu faria hoje de uma parte mais teórica, e na próxima aula uma questão mais legalista. Né? Porque acaba que se você vai em um artigo, aí você vai ter que falar do outro também. Aí eu acho que de forma didática, não fica didático. Né? E aqui eu estou partindo do pressuposto que vocês já têm muito conhecimento, né? Eu estou aqui muito mais para sintetizar conhecimento de forma didática e fazer com que isso fique situado na cabeça de vocês, do que para ensinar. É claro que a gente sempre aprende alguma coisa, mas eu não estou aqui falando com uma turma de graduação, né? Estou falando com uma turma de preparação para concurso público. Então, a abordagem é diferente da que eu faço na graduação, por exemplo, que daí sim, lá tem que explicar desde quando Deus criou o mundo e chegar até o final, quando acabou o mundo, que foi 2020. Então, tá todo mundo tranquilo, gente? Então, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a todo mundo que teve paciência de me escutar aí no YouTube depois, quem me escutou aqui ao vivo. Né? Obrigado por mais uma noite com vocês, foi maravilhoso, como sempre é. E que na próxima aula nós estaremos juntos dia 15 de outubro, logo pós-feriado, tá? Sobre a continuação da teoria geral da prova. Agora vamos falar das provas em espécie, prova e lista por derivação, toda a questão legal por trás das provas, tá? E aí depois a gente continua com nossas próximas aulas, tá bom? Obrigado. Boa noite para vocês, bom descanso. Até a próxima.